Luca, como eu sei que você é um repórter muito bem informado, e agora há pouco você trouxe informações para a gente sobre os protestos que estão acontecendo lá na Universidade de Los Angeles. Para você que está acompanhando a gente agora aqui na Jovem Pan News, são quase 5 horas da manhã, são 4 horas de diferença entre Los Angeles e aqui no Brasil. Lá 4 horas e 44 minutos, quase 5, e nós podemos acompanhar nas imagens que ainda há uma grande presença de força policial na Universidade de Los Angeles. Agora há pouco, mais no começo da madrugada, houve muitos embates, muita confusão por ali, porque há um foco importante e significativo de estudantes que estão se manifestando pró-Palestina, a favor dos palestinos e contra a ação de Israel na faixa de Gaza. Nós mostrávamos no começo da semana que houve uma contenção pela polícia desses estudantes muito forte lá em Colômbia, na Universidade de Colômbia, e aí na Universidade de Los Angeles também é um ponto de bastante atenção. Houve esse embate significativo, a polícia teve de agir com gás lacrimogênio, bombas também foram acionadas para conter os protestos que estavam exaltados por parte desses estudantes aí na universidade. Nesse momento, pelas imagens, nos parece que esses protestos foram relativamente contidos, mas claro que a gente vai seguir acompanhando a situação por lá. Mais um foco de atenção importante dessas manifestações pró-Palestina, contra ligações da universidade e do governo americano com qualquer tipo de empresa ou de governo que esteja favoravelmente alinhado ao que está acontecendo lá na faixa de Gaza por parte de Israel. Eu fiz uma introdução para lembrar a nossa audiência que nós estamos muito atentos a esses protestos lá nos Estados Unidos também, Luca, e te peço mais informações sobre isso. Não sei se você tem alguma atualização. Nós vemos sim, Lívia, temos atualizações das últimas horas, dos últimos momentos, mais especificamente, como você disse, ainda é madrugada em Los Angeles, onde está o maior foco dessas manifestações, né? A Universidade da Califórnia, Los Angeles, conhecida por muitos como UCLA, e o objetivo da polícia é desmantelar todos esses acampamentos, fazer com que essas áreas que foram ocupadas, invadidas pelos manifestantes, possam ser liberadas e as aulas possam ser retomadas. Ao contrário de Colômbia, e outras universidades famosas da costa leste americana, que são muitas delas privadas e a polícia conseguiu controlar de maneira mais rápida, a UCLA, na Califórnia, é uma universidade pública, e aí tem a questão da livre manifestação desses manifestantes, esses estudantes, o justificarem que estão utilizando sua liberdade de expressão baseada na primeira emenda da Constituição americana, mas ao mesmo tempo estão impedindo o direito de muitos outros estudantes que estão lá de ir e vir, e portanto o governador do estado fez um apelo para a própria prefeita de Los Angeles e para os próprios reitores da universidade que tomassem controle da situação através das forças policiais e pudessem restabelecer as aulas, que é o principal objetivo de grande parte dos estudantes que não participa dessas manifestações. Nós vemos também outro momento que há muitas críticas aos manifestantes, é que há pautas divergentes. Há muitos que pedem um cessar-fogo, pedem que os Estados Unidos não financiem mais o exército de Israel, mas há tantos outros que abertamente se declararam ao lado do Hamas, querem o fim do Estado de Israel. Então, é exatamente por conta dessas frases que muitas vezes vão para um lado antissemita, há uma necessidade também de manter essas manifestações sob controle, portanto, a polícia tem sido frequentemente chamada. Por enquanto, não vemos mais rastros de violência, né, como aconteceu no dia de ontem e também nas primeiras horas dessa madrugada, mas não está sob o total controle, não foram recuperadas essas áreas, e isso demonstra um grande desafio político para a prefeita de Los Angeles, para o governador da Califórnia e para o presidente Joe Biden de maneira geral, que daqui a poucos meses terá uma eleição onde esse tema, consequentemente, com certeza, estará também em pauta nos debates entre ele e Donald Trump. Justamente sobre isso que a gente vai seguir falando agora numa entrevista. Te agradeço muito as informações, Luca Bassani. Bom trabalho para você. Qualquer novidade, é só levantar o dedinho, que a gente já vai até aí falar com você. Vamos então chamar agora, ao vivo também, o Danilo Porfírio de Castro Vieira, que é professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília, sempre nos auxiliando nesses assuntos internacionais. Professor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia ao público que nos assiste. Agora, professor, eu quero tocar desse ponto.
onde o Luca finalizou a participação dele, o potencial que essas manifestações têm de influenciar e de impactar as eleições nos Estados Unidos. São várias as reivindicações, várias as demandas, mas é bom a gente mencionar aqui em relação aos protestos que aconteceram, estão acontecendo ainda talvez num ritmo menos intenso, lá na Universidade de Colômbia. O prefeito de Nova York, o Eric Adams, alertou durante uma entrevista coletiva sobre o fato de talvez, ou não talvez, ele afirmou que existem pessoas infiltradas nesses movimentos estudantis com intenções eleitorais. Queria uma análise a respeito disso e dessa possibilidade de isso impactar as eleições. Nós temos que entender que já ocorria uma certa polêmica quanto a posicionamentos políticos dentro das universidades desde o início do conflito, quando se falava da questão do conflito ou da legitimidade da ação de Israel dentro da faixa de Gaza. Nós temos que lembrar que alguns reitores, na época, se manifestaram de uma forma que foi, inclusive, atribuído como antissemita em relação à ação de Israel na região. Esse é um primeiro ponto. Entre elas, a reitora de Harvard. Há de se falar também que, numa situação onde os professores que têm uma opinião divergente, vamos dizer assim, a ação ou contestatória à ação israelense na região, poderiam estar vulnerabilizados. Então, é uma ação também muito comum, não só nos Estados Unidos, na Europa, como aqui no Brasil, dos alunos agirem em resposta a um posicionamento dos professores. Os professores, portanto, falam pela voz dos alunos e acabam não se expondo. Também há a possibilidade de gente infiltrada, mas nós sabemos muito bem que, seja nas universidades nos Estados Unidos, seja em algumas universidades europeias, dia 29, agora, dia 29, em Sorbonne, seja aqui mesmo no Brasil, alguns setores da academia, sejam discentes, sejam docentes, se sensibilizam com a questão humanitária dentro da Palestina. A minha grande preocupação é que essas manifestações possam reverter efetivamente uma relação de legitimidade. Como assim? Transformar a ação do Hamas de outubro de uma ação terrorista, de uma ação violenta, de uma ação de fulcro jihadista, para uma ação legítima. Essa é a minha preocupação. E claro que isso gerará efeitos nessas eleições norte-americanas. Professor, dá para fazer uma projeção até onde vai o apoio dos Estados Unidos a Israel? Porque a gente tem acompanhado muitas manifestações dos Estados Unidos, que são o grande parceiro de Israel, não somente no fornecimento de armamento, apoio bélico, também com recurso financeiro, como eventualmente vetando resoluções que são aprovadas nos conselhos da ONU. Mas para além das eleições, ponto destacado pelo senhor, quais são outros receios dos Estados Unidos para uma ação desproporcional de Israel na faixa de Gaza? Nós temos que lembrar que, acima de tudo, Israel, Daniel, ele, inclusive, reafirma a sua soberania, sua sobrevivência historicamente, em função de um apoio histórico dos Estados Unidos. Não só pela questão histórica de uma criação de um Estado soberano, judaico, pós-Holocausto, mas também Israel é, para os olhos dos Estados Unidos, a vitrine de um modelo ocidental, de um modelo atualmente, liberal moderado, que é próprio do Ocidente, dentro do Oriente Médio. Então, é a
promessa de expansão de um modelo para o Oriente Médio. Se Israel começa a exercer certos abusos, o problema dos Estados Unidos é avaliar, ou melhor, escorar essa sobrevivência e esse apoio dentro desse contexto. A ação israelense é completamente contrária, em tese, a tudo aquilo que os Estados Unidos querem prometer para o Oriente Médio. Ações de violência, ações arbitrárias, isso é uma questão que deve ser considerada. Mas, Lívia, o que nós temos que aqui perceber é que os americanos, já preocupados com essa situação, junto com os cátares e os egípcios, forçam uma ação de cessar-fogo de Israel. Tanto que essa entrada de uma comitiva com mantimentos, com apoio à faixa de Gaza, é um sinal de pressão por parte dos americanos contra Israel e, de alguma maneira, meus amigos, um sinal de aparente, mesmo forjado, mas aparente boa vontade de Israel para um cessar-fogo. Entretanto, existe um problema. Parece-nos que as condições ainda estabelecidas para o cessar-fogo não foram aceitas pelo Hamas. Então, nós não temos uma perspectiva de, pelo menos, pequeno ou médio prazo de cessação das hostilidades. E aí quem paga caro são os palestinos. Infelizmente. Danilo Porfírio de Castro Vieira, professor titular de Relações Internacionais no Centro Universitário de Brasília. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista, professor. Um bom dia. Bom dia a todos. Esperamos melhoras aí. Sim.